Olá, estamos aqui para mais um Rosilma Roldan e os Jovens Pensadores. Sábado passado, nós tivemos a oportunidade de estar junto com a Carol Abud, advogada, professora universitária, organizadora, uma das organizadoras do 5º Congresso Internacional de Direito da Saúde da Universidade Santa Cecília, e ela esteve fazendo um painel, né, do que foi discutido, do que foi pesquisado, do que foi apresentado naquele congresso, né? Uma das apresentações, uma das palestrantes, está aqui conosco hoje, e ela veio justamente porque eu tive a oportunidade de assistir e de participar do congresso de longe, né? Haja vista que ocorreu em Santos e eu estou aqui em Montenegro, a 1 hora de Porto Alegre, bem longe, mas esse ano o 5º Congresso, que aconteceu no final de outubro, ele permitiu não só participação, apresentação de trabalhos online, como também, como foi o meu caso, acompanhar o Congresso à distância. E eu fiquei apaixonada pela palestra da minha querida amiga, professora e exemplo, doutora Renata Leme, e ela veio aqui gentilmente no nosso programa para falar sobre o tema tão importante que ela apresentou no Congresso do final de outubro, lá na Universidade de Santa Cecília. Então, boa tarde, querida Renata, é um prazer enorme estar novamente com você. Fale o título dessa maravilhosa palestra que você fez no Congresso, que eu tive a oportunidade de assistir, e por que ele é tão importante para nós, essa discussão sobre ela. Boa tarde, Rosilma. É um prazer estar aqui novamente no seu programa, agora trazendo um tema um pouco mais acadêmico. A palestra que eu proferi no Congresso foi sobre globalização, saúde e governança. Esse é um tema importante porque é um tema atualíssimo. Falar de globalização, entender o que é a globalização, os efeitos da globalização, positivos, negativos, o que a globalização afeta a saúde, afeta o meio ambiente. Então, a gente precisa compreender todos esses processos econômicos, sociais, políticos, para que a gente possa, a partir dessa compreensão, contribuir para o aperfeiçoamento da sociedade e das relações entre os estados. Renata, esse título dessa tua palestra, ele, no meu entendimento, na minha percepção, ele resume o grande, a gente chama em pescaria nó górdio, né? O grande nó que traz a inovação, né? Porque a inovação a gente pretende que seja só coisa boa, né? Claro, né? Senão a gente não entraria nessa furada. Não obstante, como não existe bem absoluto nem mal absoluto, né? Tudo é relativo, inclusive a democracia, porque os direitos são relativos, né, Renata? A gente não tem nenhum direito absoluto, né? As nossas avós é que estavam certas e não entendiam quase nada de direito, direito formal, mas direito natural, sim. O direito seu acaba quando começa do outro, não é isso? Olha a relativização. Então, veja, a tecnologia, né, a globalização, como você pontuou muito bem, eu queria até que você mencionasse algum desses pontos negativos e positivos, e a implicação principalmente na saúde. Queria também que você explicasse um pouquinho, porque tem gente que não entende. Que história é essa? Qual é a diferença entre gestão, administração e governança? Que todo mundo fala tanto, né? ESG, meio ambiente, a environment, né? Social, né? O S, e o G, governança. Qual é a diferença entre gestão, administração e governança?
E por fim, aí eu vou deixar você falar à vontade, até o intervalo, ou quem sabe a gente nem faça, porque isso aí é muito importante. Será que as empresas estão pondo em prática realmente a governança? Então, eu vou começar a falar um pouquinho acerca do que é a globalização. A gente precisa entender que a globalização está relacionada às fases do capitalismo. Então, eu tenho o capitalismo comercial, industrial, a globalização financeira, ela se propaga na terceira fase do capitalismo, que é o capitalismo financeiro, e na atualidade, a partir do século XX, eu tenho o capitalismo informacional, que é o capitalismo relacionado ao desenvolvimento das tecnologias, os avanços digitais, inteligência artificial, robótica. E aqui eu tenho um avanço substancial da globalização. Eu posso dizer que, historicamente, o estupim da globalização, como marco histórico, se dá com a queda do Muro de Berlim, em 1989, com a reunificação alemã, e com a dissolução da União Soviética em 1991. Mas o que o capitalismo informacional, por que ele vai impulsionar a globalização? Ele vai impulsionar porque ele vai estabelecer aquilo que nós chamamos de conectividade. Então, todos nós estamos ligados cada vez mais, em todos os sentidos. Então, em certa medida, a gente pode dizer que a revolução tecnológica, ela tem efeitos positivos, porque ela gera novas necessidades, ela aproxima pessoas, as pessoas passam a viajar mais, o contato, né, se torna mais a miúde, o tempo das viagens se reduz, a tecnologia aumenta o tráfego de informações, as influências culturais, os fluxos migratórios. Então, eu vou ter, sem dúvida alguma, efeitos positivos, porque as trocas vão ser muito maiores de cultura, de informação, de saber, de tecnologia. No entanto, como a gente vive num mundo desigual, é fato que alguns grupos vão se apropriar desses benefícios que são ocasionados pela globalização e pelo desenvolvimento tecnológico. Então, eu tenho aqui já um primeiro efeito negativo. Qual é? Uma má distribuição dos benefícios. Eu tenho também efeitos negativos gerados no tocante à própria cultura, a propagação de informação, mas também de fake news. A gente fala tanto, né, das fake news atualmente, porque não só as informações de qualidade elas são transmitidas, mas também as informações distorcidas, né, a desinformação. Eu vou ter também efeitos negativos ligados ao quê? Ao meio ambiente. Eu tenho um aumento da poluição, eu tenho um aumento da degradação planetária e dos impactos desses poluentes, aonde? Na sociedade, geradas pelo quê? Pelo aumento do consumo. Eu tenho uma redução da biodiversidade, eu tenho as alterações climáticas, a gente está vivendo isso hoje, a gente está vivendo uma série de catástrofes que muitas vezes são ocasionadas pelo quê? Pela atuação inadequada do homem sobre o meio ambiente. Então, só para a gente ter uma ideia, hoje a ONU estima que para a gente mitigar os danos ambientais ocasionados pela globalização ecológica, a gente teria que investir mais ou menos 2% do PIB mundial.
O outro problema é a globalização sanitária, ou seja, os efeitos negativos da globalização na saúde. Eu tenho o quê? Com a degradação ambiental, eu tenho um aumento da velocidade da transmissão das doenças. Aumentam os riscos epidemiológicos, aumenta a velocidade da propagação das doenças. Mas é fato também que essa propagação das doenças, ela vai gerar impactos diferentes em países desenvolvidos, em países emergentes e em países subdesenvolvidos. Evidentemente, os países mais ricos, eles têm maiores condições de enfrentar o quê? Essas epidemias. A gente acabou de viver a epidemia da Covid e a gente viu que os países ricos, eles tinham mais estrutura, eles tinham mais dinheiro e, portanto, conseguiram vacinar mais as suas populações, conseguiram manter as suas populações resguardadas, dando subsídios e, evidentemente, eles tiveram menos mortes em razão dessa epidemia. Então, também é provado por estudos de uma série de universidades, de Oxford, por exemplo, que nós também precisamos, para diminuir esses impactos da globalização sanitária, os impactos negativos, nós precisaríamos investir da ordem de 22 bilhões a 31 bilhões de dólares por ano por uma década. Né? Então, isso é muito sério. Isso significa que nós temos que estabelecer uma cooperação internacional, uma colaboração internacional, para que a gente possa enfrentar todo esse cenário que vai atingir todas as sociedades, todos os estados, mas vai atingir mais os estados vulneráveis em detrimento dos estados mais ricos e, portanto, que já têm a sua situação estrutural e organizacional mais resolvida. Então, a proposta justamente é buscar reativar os laços de fraternidade, de solidariedade, para que os estados possam enfrentar esses problemas, que não são problemas do futuro, já são problemas do presente. Então, nós precisamos de uma governança global fundada na cooperação internacional. Isso não é fácil. Nós vamos fazer um rápido intervalo. Nós vamos fazer um rapidinho intervalo. Fique aí, não saia daí, porque no segundo bloco a Renata vai explicar que história é essa, o que afinal é governança, que as empresas estão sendo cobradas, não só o Brasil, mas no cenário internacional. A governança é tão importante e por que as pessoas estão tão preocupadas em suas empresas em pôr em prática o ESG. Renata vai explicar no segundo bloco, porque faz parte do tema da palestra dela. Voltamos já.
Alguns sentimentos não precisam de palavras para serem demonstrados. Bastam pequenos gestos, simples sinais e momentos inesperados que explicam mais do que qualquer conceito, iluminam mais do que qualquer ideia. Sentimentos puros, amor incondicional, um vínculo onde não existem expectativas nem cobranças, cuidados e carinho em troca de companhia e lealdade. Uma amizade que não tem comparação. Um amor que não pode ser explicado. Os amigos não se compram. Adote um animal de rua. Voltamos e a palavra é sua, Renata. Nós temos que compatibilizar os interesses das empresas, dos grandes conglomerados, que são interesses particulares, com os interesses da coletividade. Não é possível se estabelecer um paradigma desenvolvimentista que não respeite a sustentabilidade. O meio ambiente ele precisa ser preservado. É preciso que a gente avance em algumas pautas socioeconômicas, culturais, ambientais. Então, quando a gente fala em governança global, é justamente permitir que este desenvolvimento não seja um desenvolvimento que cause prejuízos para a coletividade, para os grupos humanos, seja um desenvolvimento capaz de incluir as pessoas nesse processo. Então, nós sabemos que o mundo é muito desigual. Eu tenho regiões ricas, eu tenho regiões pobres. Não é possível que eu estabeleça um viés de desenvolvimento pautado só no crescimento do PIB, do Produto Interno Bruto dos países. É preciso que eu também propicie e proporcione qualidade de vida para as pessoas. Então, eu tenho que me preocupar com o quê? Com a habitação. Eu tenho que me preocupar com oferecer serviços de saúde, serviços sociais de saúde. Eu tenho que me preocupar com estabelecer uma rede de água e esgoto que sirva a maior ou a toda a população. Eu tenho que combater desemprego, eu tenho que investir em educação. Então, eu não posso desenvolver, eu não posso produzir riqueza e esquecer de melhorar as condições de vida, não só de um grupo da sociedade, mas de toda uma sociedade. Então, eu tenho que trabalhar com uma visão de redistribuição ou de melhor distribuição desta renda e desta riqueza gerada pelas empresas e pelos grandes conglomerados. Então, aquelas empresas que são sensíveis a esse novo processo, são aquelas empresas que sabem que elas precisam colaborar, elas precisam cooperar com o quê? Com a melhoria da condição de vida de toda a população. Então, é isso que nós chamamos de uma governança global. Ou seja, é produzir riqueza, é produzir serviços, é produzir bens, mas reparti-los. Isso é fundamental. Há uma parte dos empresários que estão em sintonia com essa nova mentalidade, mas há uma outra parte que não está.
ainda atua em moldes extremamente ultrapassados. E aí nós precisamos sensibilizá-los no sentido de mostrar, de revelar que a melhoria da qualidade de vida do conjunto da sociedade vai repercutir, inclusive, em uma melhor inserção dessas empresas e desses conglomerados econômicos, né, nos seus contextos. Então, eu chamaria a governança global nesse esforço de todos, com base no princípio da fraternidade e da solidariedade, princípios de direitos humanos, em prol do quê? De uma ação cooperativa em benefício de toda a sociedade, de toda a comunidade. Porque nós não vivemos sozinhos no planeta. Nós, né, precisamos uns dos outros. Enganam-se aqueles que acham que vivem, né, que podem viver de maneira isolada, individualmente ou em grupos, mas isso não é possível, né? A gente vê que muitas vezes esse desenvolvimento que não distribui, que concentra renda e riqueza, ele nos leva a inúmeros problemas sociais, como problemas relacionados à violência, problemas relacionados à degradação do meio ambiente, problemas relacionados a doenças que se propagam e, em certa medida, todos nós seremos uma hora afetados por essas consequências. Renata, nós temos mais 3 minutinhos e eu queria que você fizesse suas considerações finais, abordando o seguinte, muito rápido. A gente vê por aí que muitos empresários, empregadores de um modo geral, eles põem o cuidado com a população, o cuidado com o seu trabalhador, cuidado com o meio ambiente, como inviabilizando o lucro, como se isso fosse antagônico ao lucro, né? Quando a gente sabe, né, já historicamente, e a gente pode remontar isso aí até lá atrás, século XVIII, época da Revolução Industrial, XIX, início do século XX, né, que o trabalho ele pode tanto enobrecer o homem como destruir o homem e transformar uma pessoa, muitas vezes jovem, em um aposentado por invalidez. E isso aí é um peso, não só para ele mesmo, como também para a sociedade. A gente sabe disso. E o que a gente fala e como a gente aborda, e isso aí eu já provoquei a Carol no programa passado, para que a academia, que estuda tanto e sabe, possa fazer chegar esses conceitos, ou palestras, treinamentos, chegar na empresa, na indústria e mostrar para ele que esse lucro ele pode ser muito prejudicado, não só pelas doenças, pelos afastamentos, como também ações de indenização que os trabalhadores possam mover contra a empresa, que muitas vezes são milionárias, né? Porque as doenças profissionais elas têm o mesmo patamar de acidentes de trabalho, né? Fora a implicação social, é uma família que também fica dependente disso, e muitas famílias, né? E parece que as empresas não estão muito preocupadas com isso. Então, como que a gente faz para dizer para esse povo que lucro não é incompatível com cuidado? 2 minutos para você. Na verdade, a gente tem que desmistificar. Eu acho que o que falta é o conhecimento, né? Quando a gente fala num meio ambiente equilibrado, desenvolvimento sustentável, isso é uma pauta de direitos humanos. Mas no Brasil, quando a gente fala em direitos humanos,
há uma antagonização com relação a essa pauta de direitos humanos, como se isso fosse algo que não tocasse todas as pessoas, né? Fala-se em direitos humanos, não, é direito dos presidiários. Não, direitos humanos é uma pauta amplíssima e toca a todo e qualquer cidadão. O que falta, na verdade, é um conhecimento mais qualificado sobre esses assuntos. Nós precisamos dialogar sobre meio ambiente, nós precisamos conhecer os empresários, os tratados, as convenções que vão regular a diversidade biológica, que vão regular o meio ambiente. Temos que ter uma sensibilidade de colocar para o empresariado nacional, internacional, que é preciso que se estabeleçam paradigmas e limites também no que se refere à acumulação do capital. Não é possível que determinados grupos da sociedade vivam em ilhas, onde eles tenham tudo, usufruam de tudo, e a maior parcela da sociedade vive em sofrimento, em miséria, em situação de vulnerabilidade. A gente precisa entender que a manutenção das iniquidades sociais, das desigualdades sociais, vai nos levar para um mundo cada vez mais dividido e perigoso para todos. Se a gente não entender isso, nós vamos somente agravar os problemas. Por isso que nós precisamos afirmar os valores de solidariedade, de fraternidade, de cooperação. O ser humano precisa ser cooperativo, colaborativo. Sem isso, a gente esgarça o tecido social e todos perdem. Querida, obrigada, obrigada, obrigada. Você é sempre um oásis no meio do deserto. Espero que vocês tenham gostado do programa de hoje. Eu gostei muito. Esperando estar novamente com você sábado que vem, às 15 horas, com reprise segunda-feira, às 17h30. Lembrando que pomos sempre no nosso canal do YouTube Jovens Pensadores, para você assistir e rever quando quiser. Até o próximo sábado, se Deus quiser.